fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então já deixa aí a sua clicada em curtir e também se inscreva para acompanhar todo o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre um autor brasileiro chamado Murilo Rubião. É um autor do século XX, da segunda metade do século XX, e ele é um autor muito singular dentro de toda a literatura brasileira. A obra do Murilo Rubião, a estilística dele, pode ser dividida em dois elementos principais. O primeiro dele é o surrealismo. O Rubião ele cria histórias fantásticas, histórias com acontecimentos inverossímeis, o que acaba colocando ele junto dos autores do chamado realismo fantástico, foi aquela corrente estética da América Latina. A gente pode ver em alguns contos do Murilo Rubião esse elemento presente, como por exemplo em Teleco, Coelhinho, onde aparece um coelho falante que tem a capacidade de se transformar em qualquer coisa. Ou então no Conto dos Dragões, em que aparecem dragões em uma pequena cidade e esses dragões convivem normalmente no dia a dia das pessoas dessa cidade. A outra característica do Murilo Rubião é que ele coloca muito de seus personagens em situações absurdas, em situações em que eles estão em conflitos com uma situação a qual ele não tem uma plena consciência, com a qual ele não sabe lidar. Inclusive, ele chegou a ser comparado com o Franz Kafka, que seria um estilo parecido com o do Franz Kafka. O Murilo Rubião chegou a dizer em entrevista que ele só foi ter contato com a obra do Kafka bem depois de que ele já tinha essa característica já firmada. Então, essa semelhança de estilo é muito mais uma coincidência do que uma influência do Kafka no trabalho do Murilo Rubião. A gente pode ver essa característica do contato com o absurdo em alguns contos dele, como O Edifício, em que o engenheiro tem que construir uma obra e que a obra nunca tem fim. Ele fica lidando com a obrigação de construir mais e mais andares para um prédio que nunca termina. Ou então, no conto O Convidado, em que um homem é convidado para uma festa, em que ele não conhece o anfitrião, não conhece ninguém, e ao mesmo tempo ele é esperado e é obrigado a participar dessa festa, sem saber exatamente o que está acontecendo nela. O Murilo Rubião, ele tem uma obra muito curta. Toda a obra dele consiste em apenas 33 contos. E ele passou boa parte da vida dele reescrevendo a maioria desses contos. Um conto dele, por exemplo, O Pirotécnico Zacarias, ele demorou 26 anos até deixar a forma final desse conto, né? Ou seja, foi um tempo muito extenso para um texto muito curto. Então, ele utilizou a maior parte da sua vida literária para dar um aprumo muito grande nos seus trabalhos, para buscar um grau de perfeição bastante elevado. E é algo que ele acaba conseguindo. A leitura dos contos dele são extremamente enxutas. É como se fosse uma obra de engenharia perfeita. Cada palavra no seu devido lugar, tudo é feito para provocar um determinado efeito no leitor, e isso coloca como um dos maiores escritores brasileiros, mesmo tendo uma obra tão curta. A dedicação dele em buscar essa perfeição acabou nos legando uma obra extremamente rica, apesar de ser bastante curta. Nessa estilística dele, a gente pode ver o uso de elementos diversos. Um caso que é interessante, que ele usa muitas epígrafes, e todos os contos deles têm uma epígrafe de uma passagem bíblica,
que é algo que leva, instiga até o leitor a tentar compreender a relação dessa epígrafe com o texto, sendo que, no geral, as obras dele não têm cunho religioso. Então a gente tem aí uma forma dele cativar o leitor, colocando esses elementos que vão levá-lo à reflexão e assim vai aumentar a interação do leitor com a sua obra. Em alguns contos ele vai utilizar a narração em primeira pessoa, em terceira pessoa, com um narrador onisciente que sabe tudo. Em outras ele, por exemplo, naquelas que ele usa mais o lado do absurdo, ele utiliza o narrador em primeira pessoa, onde ele vai nos descrevendo todo o absurdo, toda a confusão, toda a dificuldade do seu personagem narrador lidar com a sua situação. Então, com tudo isso, o Murilo Rubião ele ocupa um espaço muito singular dentro da literatura brasileira. São poucos os autores com os quais ele pode ser comparado. Aí a gente poderia, alguns que são mais próximos, seria o J.J. Veiga e o Campos de Carvalho, que teriam essa pegada surreal e foram mais também contemporâneos do Murilo Rubião. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.